Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diálogos Urbanos. Hoje quem está na voz é a Tamara, Gabriela, Liege e o Manuel. A conversa é séria, atual e cada vez mais urgente. Um tema que está mexendo com o mundo inteiro, as mudanças climáticas. Mas vamos trazer essa discussão para mais perto da gente, para a nossa realidade do Rio Grande do Sul, e principalmente de 3 de maio. Como a nossa cidade vem sendo afetada, o que já mudou e o que ainda precisa mudar. Fica com a gente, porque o episódio de hoje promete um olhar direto, claro e necessário sobre o nosso futuro urbano. É isso aí, Tamara. O Rio Grande do Sul vem sofrendo transformações climáticas cada vez mais perceptíveis. Em pouco tempo, nós vimos secas históricas, enchentes gigantescas, queda de granizo e vendavais destruindo bairros inteiros. Até eventos raros como tornados passaram a acontecer. A intensidade crescente desses fenômenos vem ocasionando não apenas os costumeiros danos materiais, mas também passou a ter vítimas fatais. No caso das enchentes de 2024, por exemplo, se contabilizou oficialmente 184 pessoas mortas em decorrência direta das chuvas. Fatores como o aquecimento dos oceanos, o desmatamento dos biomas, as queimadas e emissões de gases do efeito estufa estão criando condições para intensificar esses fenômenos que se tornam mais severos aqui no sul. Pois é, Manuel, e 3 de maio, aqui no noroeste do estado, não fica fora dessas consequências. Estamos numa região muito propensa a tempestades severas e tornados. Somos uma cidade de aproximadamente 24.916 habitantes, segundo dados de 2022. Uma cidade pequena, com IDHM de 0,759, o que mostra um bom nível de desenvolvimento humano, mas também indica que temos limitações estruturais para enfrentar grandes impactos, especialmente orçamentários, materiais e ambientais. Quem mora aqui sabe, cada vez mais, quando chega a primavera ou o verão, ficamos apreensivos com a possibilidade de granizo, ventos fortes ou temporais. E esses eventos não são mais exceção, estão virando rotina. A pergunta mudou de se para quando. E a partir do evento climático, ocorre o efeito em cadeia. Casas destruídas, prejuízo na agricultura, danos na infraestrutura pública, escolas e postos de saúde são afetados. E quando a gente fala sobre esses desastres, uma pergunta importante aparece: como o município pode se preparar melhor para mitigar esses danos? Afinal, as mudanças climáticas estão aí para ficar. E nem o cenário mais otimista de reduções de emissões considera que não haverá aumento na temperatura do planeta nas próximas décadas. O momento atual pede por urgência na adoção de políticas públicas que combinem ciência, preservação ambiental e transição genética. E ainda entra um instrumento que muita gente já ouviu falar, mas nem sempre entende a função que é o plano diretor, o que pode ser um aliado importante do poder público. É isso aí, Tamara. O plano diretor é uma lei municipal que serve como instrumento básico para o planejamento do desenvolvimento e da expansão urbana da cidade. Ele orienta sobre onde se pode construir, quais atividades podem ser desenvolvidas, regras sobre a ocupação do solo, áreas que devem ser protegidas. Ele delimita a zona urbana e a zona rural. Enfim, ele diz como a cidade deve se envolver e se apresentar. Quando ele é bem descrito, bem planejado, bem executado, ele tem o potencial de gerar crescimento sustentável, de possibilitar a integração de todas as partes do município e evitar a criação de vazios urbanos e de partes sem lei, em que o urbanismo oficial não chega como deveria. Mas será que, dentro de todas essas possibilidades, o plano de 3 de maio está adequado? É preparado para lidar com todos esses desafios das mudanças climáticas? É isso que a gente quer discutir aqui hoje. Infelizmente, quando olhamos para o plano diretor de 3 de maio,
percebemos que ele não aborda de forma direta ou suficiente as mudanças climáticas, nem estratégias de mitigação e adaptação. Trata-se de um documento que partiu de premissas urbanísticas e ambientais mais antigas, que enxergavam a natureza como algo a ser conquistado e não algo a que a existência humana deva ser compatível. Importante mencionar, inclusive, que o plano diretor não teve atualização obrigatória após os 10 anos, conforme dispõe o Estatuto das Cidades, e suas frequentes alterações, em geral, apenas são para aumentar o perímetro urbano. Essa forma de lidar com uma legislação tão importante é uma grande oportunidade perdida, porque um plano diretor moderno precisa levar em conta questões como as áreas de risco, drenagem urbana, proteção das áreas verdes, incentivo a construções mais resilientes, utilização de materiais mais resistentes, com menor pegada ecológica e mais adaptados a fenômenos extremos como vento e calor intensos. Organização da expansão urbana em zonas menos vulneráveis, identificação de ocupações em áreas de risco, incentivos à utilização de recursos renováveis e menor consumo de energia, como placas solares e utilização das águas das chuvas. Formas de facilitação da regularização de construções antigas ou inadequadas, sem falar em diretrizes para a gestão de desastres, infraestrutura sustentável e planos de emergência. Tudo isso faz parte de uma cidade preparada para o futuro que pretenda não apenas sobreviver, mas prosperar e oferecer qualidade de vida aos seus moradores. Além disso, quando falamos de futuro, não dá para deixar de mencionar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do famoso ODS da ONU. São metas globais que os países e também os municípios podem e devem usar como guia na elaboração de suas políticas públicas e do plano diretor. E vários desses objetivos têm relação direta com a nossa conversa de hoje. A gente pode citar como exemplo a ODS 7, que fala de energia acessível e limpa e tem foco na transição energética. Na ODS 11, que fala de cidades e comunidades sustentáveis, abordando temas relacionados à urbanização, principalmente. Temos também a ODS 13, que fala da ação contra a mudança global do clima e incentiva a adoção de medidas urgentes de combate às mudanças climáticas. E ainda podemos mencionar a ODS 15, que tem como foco a proteção da vida terrestre, que daí fala mais a questão do manejo sustentável das florestas, combate à desertificação, em suma, medidas para interromper a perda da biodiversidade. Os ODS são muito importantes. Se o plano diretor de 3 de maio incorporasse alguns desses princípios, poderíamos ter ações como zonas especiais de proteção, estímulo a construções sustentáveis, recuperação de áreas degradadas, manejo adequado de águas pluviais, entre outras medidas que ajudam a diminuir danos de tempestades e granizos. Também seria possível adotar medidas para auxiliar na mitigação do calor, que tende a ser mais frequente e intenso, com a utilização de materiais menos suscetíveis à sua influência e que auxiliem na sua dissipação. Afinal, não tem como uma cidade só de concreto e asfalto não ser praticamente inabitável nos dias mais quentes de verão e uma armadilha nos dias de muita chuva, onde a água não tem para onde escoar naturalmente. Ou seja, quando o plano diretor ignora as mudanças climáticas e diretrizes de sustentabilidade, ele não apenas perde de tornar a cidade mais segura e preparada para situações que já fazem parte da nossa realidade, mas também de melhorar a qualidade de vida de todos que residem nela. E nisso é importante referir que 3 de maio já se encontra razoavelmente bem colocado em relação à maioria das ODSs, que referimos conforme o IDSC, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Nos objetivos 7 e 11, o município pontuou como muito alto, e no objetivo 13 como alto. O ponto negativo fica para o objetivo 15, que está classificado como muito baixo. Ou seja, mesmo o caminho sendo longo, já existem tendências positivas, sobre as quais podemos construir um trabalho duradouro e benéfico para a comunidade.
A gente vive um momento em que não dá mais para contar apenas com a sorte. As mudanças climáticas estão aí, afetando o mundo, o estado e a nossa cidade. E vieram para ficar. Ninguém irá passar ileso. Por isso, a participação da população é essencial. O plano diretor não é apenas uma ferramenta técnica, ele também deve ser usado pelos cidadãos para proteger o meio ambiente. Como? Conhecendo o documento, as suas diretrizes, participando das audiências públicas, denunciando irregularidades e usando o próprio plano para defender a cidade contra projetos que prejudiquem o meio ambiente. O plano diretor é uma ferramenta poderosa, mas só funciona plenamente quando a comunidade participa e fiscaliza. No momento que nós reconhecemos a importância dessa situação, também podemos identificar que o plano diretor, quando bem elaborado, atualizado e implementado devidamente, pode ser uma ferramenta poderosa para proteger a vida, patrimônio das pessoas e garantir um futuro muito melhor para 13 de maio. Precisamos de um planejamento urbano que olhe para frente, que dialogue com a ciência, com os ODS e com a realidade das tempestades, dos ventos fortes e chuvas intensas que já fazem parte do nosso clima. O foco não deve ser mais a ideia de suplantar a natureza, mas de conviver em harmonia com ela. Que 13 de maio possa avançar para um plano diretor que não seja só um documento técnico, mas sim um instrumento de cuidado com as pessoas, com o ambiente e com o futuro da nossa cidade, que permita que esse momento histórico possa ser visto como uma época de mudanças e transformações positivas. Obrigado a todos que nos acompanharam. Esperamos que esse episódio tenha ajudado a refletir sobre a importância do planejamento urbano diante das mudanças climáticas. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!